Pois é, galera, aqui é o Zé Raposo. Vamos reagir a esse vídeo dos donos da bola, né? Falando sobre a possível negociação envolvendo o Caio Jorge. Mas antes, peço que deixe like, comente, compartilhe. E se pareceu hypar aí, ó, hype o vídeo, ajude o canal. Você tem direito a 3 hype gratuitos. Então, se parecer no vídeo, você hypar, dê o hype e ajude o canal, né? Vamos assistir ao vídeo. Valu, você está sabendo de alguma coisa sobre esse interesse do Bayer Leverkusen pelo Caio Jorge? O que chegou até você até o momento? Você conseguiu receber algum detalhe e tal? Eu queria que você discorresse sobre o assunto. Então, a notícia foi dada em primeira instância pelo Pedro Rocha, né, salvo engano também do GE, falando que pessoas do Bayer Bayer Leverkusen estiveram aqui. Munique, não? Não, Leverkusen. é o Leverkusen. Então, estiveram aqui olhando o Caio Jorge e que gostaram, né, do desempenho. Pois é, né, galera? Essas ofertas pelo Caio Jorge, a gente já tinha citado antes, né? Inclusive citamos também, né, que não só o Caio Jorge, mas tem muito jogador do Cruzeiro na mira de clubes europeus, como o Kaique, né, o próprio Matheus Pereira. Então o Cruzeiro vai sofrer assédio mesmo do Caio Jorge. E, inclusive eu comentei semana passada que havia uma proposta num time inglês, eu não sabia qual time. Agora nesse vídeo aí o menino revela, né, que era o Nottingham Forest. Mas fez uma proposta que o Cruzeiro não interessou, nem deu papo, nem deu ideia, né? Mas o Borussia não. Desculpa, Borussia. O Bayern, né? Ele está de olho no Cruzeiro, está interessado, né? E trouxe gente para olhar o Caio Jorge. E essa possibilidade pode acontecer sim, né? Agora, o Cruzeiro só fala acima de 30 milhões de euros, né? Eu não sei até se o Caio Jorge tem interesse de ir para a Europa, porque tem um velho ditado que fala o seguinte: cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. O Caio Jorge esteve na Europa, não se deu bem, né? Não quer dizer que ele é ruim. No momento que ele foi, não estava preparado e não se deu bem. Agora não, o Caio Jorge está voando, né? Então todo time quer o Caio Jorge. Mas eu não vejo o Borussia esse time aí para o Caio Jorge no momento não, sabe? Eu acho que o Cruzeiro deveria segurar ele mais, tentar a todo custo segurar o rapaz aqui, porque ele trata-se de um excelente jogador, né? E que vai nos ajudar muito aí, mas muito nesse campeonato. Ok? Vamos dar sequência ao vídeo. Ainda não há nenhuma proposta à mesa do Cruzeiro, mas ontem até à noite o Samuel Venâncio na Samuca TV falou a respeito de uma outra situação que acabou acontecendo. O Nottingham Forest, antes de comprar o Igor Jesus do Botafogo por 25 milhões de euros, ofereceu 15 milhões de euros pelo Caio Jorge ao Cruzeiro. Cerca de quase 95 milhões de reais, algo que foi evidentemente amplamente declinado, né, pelas pessoas de dentro do Cruzeiro. E hoje o entendimento, aí também uma informação trazida pelo Samuel Venâncio ontem, das pessoas dentro do Cruzeiro, é que o Cruzeiro não quer vender, tá? O Caio Jorge, a gente tem que lembrar, recentemente ele já declarou também num podcast que viveu essa experiência Europa, pode querer de novo? Pode, mas ele falou de situação, é o famoso situação de momento. Ele já viveu essa coisa, vamos lembrar que o Caio Jorge foi comprado pelo Juventus, esteve por lá, voltou. Ele não está com isso, ele está com em mente hoje jogar pelo Cruzeiro, voltar para a seleção brasileira. Mas há um entendimento hoje dentro do clube que qualquer proposta inferior a menos de 30 milhões de euros, o Cruzeiro não estaria disposto nem a conversar. Não é a negociar, não, é a conversar. Então, esse é o entendimento pela importância do jogador, por aquilo esportivamente que o Cruzeiro deseja alcançar nesse ano de 2025, HG. Olha, o Leverkusen era o ex-clube do Paulinho, né? Leverkusen. Eu entendo que não há proposta irrecusável, depende do tamanho que ela chega e tal. Agora, o momento que o Caio Jorge está vivendo na carreira, eu estou quase para te dizer que é o maior momento da carreira dele. Cara, 30 milhões de euros é uma grana. É muita grana, é muita grana. Eu acho que pode mexer com ele, pode mexer com o clube e tal, mas é aquele detalhe. A primeira pessoa que tem que dizer sim ou não é o jogador, né, Thiago? Mas, cara, eu hoje, pensando no Caio Jorge, ou com a cabeça dele, ou do staff dele, eu não jogaria no Bayer Leverkusen. Cara, o que ele tá jogando no Cruzeiro é, se ele quiser, jogar no
primeiro escalão do futebol europeu. O Leverkusen não é? O Leverkusen para mim não. Para mim é o Dortmund e o Bayern lá na Alemanha. Eu falei isso aqui ontem. O Eltinho falou assim, Eltinho, não tem 3 em cada país. O primeiro escalão foi aquele que não conseguiu ganhar do Fluminense? Mas às vezes o Chelsea, que é primeiro escalão na Inglaterra, não conseguiu ganhar do Corinthians, por exemplo. 2012, era outra realidade, irmão, desculpa. Isso acontece. Isso futebol vai europeu é uma acontecer farsa para você? Nunca. Isso vai acontecer frequentemente. Eu acho que o Caio Jorge tem futebol para jogar num patamar maior na Europa. E eu, honestamente, fosse o Caio Jorge, não aceitaria jogar no Bayer Leverkusen. Até porque, para mim, ele tem tudo para ser campeão brasileiro com o Cruzeiro esse ano. Então, a preocupação tem que ser agora ganhar um título importante pelo Cruzeiro e depois pensar numa possibilidade de transferência, numa janela de transferência futura. Ele está com 23 anos, é muito novo, jovem. muito jovem. Então, se ele fica mais um ano aqui no Cruzeiro, ganha um título importante esse ano, leva o clube de novo para a Libertadores e pensa em sair na próxima temporada, ele ainda está numa idade de ser negociado com a Europa. 24 anos, jovem ainda. E pode ser negociado por um valor ainda maior. Então, fosse eu, Cruzeiro ou o staff do Caio Jorge, pensaria bem em relação a isso, porque para mim, ele tem bola para jogar num nível maior e ele tem bola para ser negociado por um valor maior do que sugeriram aí, por exemplo, e sugeriu o Nottingham Forest. Pegando somente números, né? Só os números frios, a temporada atual do Caio Jorge já é melhor em números do que a temporada passada. E olha que o ano passado a gente tem um ponto positivo para o Caio Jorge. Foi uma temporada que ele foi importante para o Cruzeiro, principalmente na Sul-Americana. Uma final. Ele marcou em toda a reta final, né, Valor? Nos 2 jogos de quarta, nos 2 jogos da semi e na final. E na ele final. marcou. Então, assim, ele foi muito importante. Então, mostra a capacidade de decisão que ele tem. É um jogador de alta qualidade, muito bom jogador. Na atual temporada, ele começa o ano muito mal. Ele começa no mesmo modelo do Cruzeiro, né? Uma gestão confusa, um time confuso, e ele não conseguiu sobressair. Mas os últimos números dele, olha só, ele tem no Campeonato Brasileiro 8 gols em 11 partidas disputadas. Ele tem 2 assistências nesse mesmo período. Ou seja, em 11 partidas que ele disputou, ele tem 10 participações em gols com a camisa do Cruzeiro. Então ele vive um momento muito bom pelo potencial, por tudo que a gente vem acompanhando do Caio Jorge. Ele tem total condição de estar se mantendo nisso e aos 23 anos, eu creio que na cabeça dele, sim, por mais que ele tenha vivido a situação de Europa, é um negócio que ele olha lá para frente, mas ele pode olhar lá para frente com tranquilidade. Então, o Cruzeiro fez certo de, nesse primeiro momento, não aceitar a proposta que veio, ou a sondagem que veio, ou se veio realmente a proposta, como o Valu trouxe para a gente, do futebol inglês, de segurar um jogador que pode ser muito importante e vem sendo importante para a equipe do Cruzeiro na atual temporada. Permissão para criar uma polêmica? Opa, por favor. Até porque tem uma coisa aqui, até para deixar claro para quem assiste aos donos da bola, o consenso aqui é palavra proibida, tá? O dia que o consenso for algo estabelecido aqui no programa, não justifica só quando a coisa não tem como, por exemplo. É um ato de racismo. Vai ter consenso aqui. Né? Todo mundo vai contra. Estou dizendo assim. Quando você fala algumas coisas e nós temos um consenso que está sempre errado. É meio que proibido aqui no programa, a não ser em casos de força maior. Pois não. É porque, olha só, pensando vai no lado... Aqui, Caio Jorge ou Hulk, quer ver? Não Hoje é isso Caio não. Jorge. Não. É Caio Jorge, é a situação. Se ele saísse hoje, se seria mais fácil colocar o Gabigol no lugar dele ou contratar alguém no mercado. O Gabigol seria essa peça já de imediato. Diferentes. Mas ele é um atacante. Ele é um atacante. O que eu penso é assim, tudo bem, é uma boa grana, mas, cara, conseguir um cara do nível do Caio Jorge hoje para já chegar e encaixar no Cruzeiro, o Paulo vai te responder cara, agora. É muito complicado. Eu acho difícil. E eu acho que o Gabigol não seria. O Caio Fábio trouxe uma lista com 200 nomes. Cara, mas eu não sei se chegaria a encaixar. Se você tem alguém que capaz, e o Cruzeiro tem hoje alguém capaz de por isso que eu já sou a favor, já falo já desde já. Quer vender uma boa proposta? Segura até o final do ano. Pronto. Só para dizer, né? E aí, em momento algum, eu coloquei que o Cruzeiro disse que o Caio Jorge é negociável e só falei o que ele disse recentemente num podcast, que a vontade dele, daqui 6 meses a vontade dele pode ser outra. Ele falou, deste momento, a vontade dele é permanecer no Cruzeiro, conseguir brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro e voltar à seleção brasileira. Ponto. Daqui a 6 meses pode ser algo completamente diferente. E o Cruzeiro, de fato, hoje não aceita conversar. A gente tem que lembrar que é um Cruzeiro que em 22
vendeu 75% do Thiago, não estou comparando aqui o Thiago com o Caio Jorge, tá? Mas só para ver como as coisas mudaram no Cruzeiro. O Cruzeiro vendeu naquela época 75% do Thiago por 3 milhões de reais. Então, assim, e hoje o Cruzeiro... O Thiago que está na Inglaterra. Isso, que está fazendo muito sucesso. Bom jogador. Um jogador que está realmente fazendo uma carreira na Europa muito importante. E hoje 15 milhões, os 15 milhões oferecidos pelo Nottingham Forest, de maneira alguma o Cruzeiro pensa no dobro, pelo menos, para negociar o atleta. Então, essa situação. E tem uma situação importante no Cruzeiro, né? Assim, o Cruzeiro não pensa em vendas com relação à questão de dívidas, de melhorar fluxo de caixa ou algo desse tipo, porque o Pedro já aportou neste ano mais de 350 milhões, deve aportar ainda uma quantia até o final do ano. É o que faz o Cruzeiro funcionar e ter essa estrutura hoje de futebol e jogadores, são exatamente os aportes do Pedro Lourenço. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O Caio Jorge hoje, toda vez que eu comento esse tipo de coisa aqui, falam que estão fazendo média. Mas é só traçar um paralelo com o que eu venho falando do Rubens, tá? Mas o Caio Jorge hoje, por ser atacante, ele hoje é o atacante mais valorizado do futebol brasileiro, gente.